Como é que é, pessoas? Bem-vindos ao canal. Espero que estejam todos ótimos. O tema de hoje vai ser exatamente o lançamento que ocorreu na semana passada do Samsung S20 e do Z Flip, que em Portugal chama-se respectivamente Hubble e Bloom. Não vou mostrar nenhum telemóvel, vamos falar aqui com as minhas notinhas, eu tenho algumas notas, e vamos falar sobre basicamente os telemóveis em si e algumas notícias que ocorreram já depois do lançamento dos mesmos. Todos os telemóveis foram lançados então no dia 11 de fevereiro. Comecemos então pelo S20. Temos o S20, o S20 e o S20 Ultra. Nesta imagem podemos ver as características principais de cada um. São mais ou menos iguais entre eles. As diferenças entre os três telemóveis está no facto da câmara frontal ter 40 megapixels, no caso do Galaxy S20 Ultra, e a câmara traseira, também no mesmo telemóvel, tem 108 megapixels, enquanto que os outros têm só 12. Depois a RAM tem 12 GB nos dois telemóveis, mas no S20 Ultra tem a variante ainda de 16 GB. E depois na bateria tem 5000 mAh, enquanto que o Galaxy S20 tem 4500 e o Galaxy S20 tem só 4000. O S20 e o S20 têm 25 watts de fast charging e o S20 Ultra tem 45 watts. São coisas que não estão especificadas, não se encontram em todo o sítio, mas há estas pequenas diferenças. Depois, obviamente, foi lançado em imensos telemóveis agora o vídeo em 8K. É de referir que nenhum telemóvel filma verdadeiramente em 8K. Para filmar em 8K era preciso câmeras tipo RED. São super caras e não é um telemóvel que vai conseguir filmar verdadeiramente em 8K. É um upscaling, mas não é verdadeiramente 8K e é preciso ter isso em atenção. Também é preciso referir que em 8K a maior parte, como há 2, 3 anos ocorria com o 4K, o 8K acontece que quando se está a filmar, por exemplo, o estabilizador de imagem não está acionado. Portanto, são estas pequenas coisas que é preciso ter em atenção para todos os telemóveis, não é só para o S20. A grande novidade é ter 100% de zoom. Não sei bem porque alguém precisaria de 100% de zoom, mas ele está lá, para quem quiser. É conseguido através de software, portanto não é obviamente algo que a câmera consiga fazer manualmente. A novidade também do S20 é que utiliza uma lente que se chama lente dobrada. A lente dobrada basicamente é posta as lentes na horizontal do telemóvel, e depois utiliza um prisma para conseguir projetar de horizontal para a vertical. A grande não é bem novidade, mas é uma melhoria. Tem impressão digital ultrassónica, o que é bastante bom, quer dizer que onde antigamente, por exemplo, uma impressão digital um bocado mais baixa e coisas assim poderia passar em desbloquear um telemóvel, a impressão ultrassónica é literalmente impossível. A impressão ultrassónica, basicamente, é em adição à impressão digital, que grava muito melhor, a impressão ultrassónica também vai registar todo o movimento que está por trás da derme. Houve alguns problemas no passado, embora já estejam resolvidos, pelo menos por agora, mas inicialmente quando saiu a impressão digital ultrassónica, quando ela foi lançada, houve ainda alguns problemas, mas não foram feitos uns tweaks como deve ser, mas esse problema deve estar agora resolvido, normalmente, e portanto não haverá qualquer tipo de problema. Depois, o Samsung S20 é ótimo no que toca a taxa de atualização, porque está vem com 120 Hz, como devem de saber, e tem uma taxa de toque de 240 Hz, o que faz com que o telemóvel responda imensamente bem. Super fluido, não há qualquer tipo de problema, é o melhor telemóvel nesse aspecto até agora. No entanto, é de notar, e de novo digo, não é só o S20, é de notar que quando um telemóvel passa para os 120 Hz, ele passa de uma resolução de 3200 por 1440 para 2400 por 1080p. E isto tem a ver com o facto do o telemóvel gerar imenso calor e, portanto, automaticamente, que tem 120 Hz, que passam para 120 Hz, ele diminui a resolução para não gerar imenso calor e eventualmente explodir. Bastou no modelo, não precisamos de outra nos explodir nas mãos. Estas são as pequeninas características que nem em todo sítio está escrito ou não está especificado, por isso elas aqui estão para o S20, S20+, e S20 Ultra. Pequeno time para update,
de acordo com a informação que já obtive, não existe nenhum suporte ou quer que seja para tirar selfies ou filmar que aguente com o peso do S20, ou o S20 Ultra, ou o S20+, ou todos, que não aguenta com o peso do S20. Por isso há que ter também isso em consideração, dado que muitas pessoas gostam de ter sempre um bocadinho de suporte para tirar uma selfiezinha, para ir passear aqui ou ali, para filmar de forma mais steady. De certo, a China vai criar um suporte que aguente com o peso, ou então vai dizer que sim e na verdade não. Por isso não se ponham a comparar, porque não vale realmente a pena. Não interessa se é um suporte de 150 paus ou se é um suporte de 5 paus, não vale a pena. Depois, para o telemóvel Z Flip, a Samsung criou basicamente já existia o Motorola Razr, que tinha sido lançado também há pouquíssimo tempo, mas normalmente a Samsung terá aprendido com os erros da Motorola e fez um telemóvel que, embora seja dobrável, é muito melhor, mesmo em termos de características e do problema que havia ao fechar e abrir. Tendo também aprendido, obviamente, com o Galaxy Fold, que criou imensos problemas, entre eles o facto de quando se abria e fechava no meio, sendo sempre propício a ganhar poeiras e positos e coisinhas que entrem no meio do telemóvel. O Z Flip solucionou desta situação, metendo uma espécie de escovas entre quando se fecha o telemóvel e se abre, na curvatura. Como eu tinha já dito, então, o telemóvel é dobrável, para reviver a nostalgia dos anos 2000. Não sei, eu cheguei a ter... Aliás, não. O único telemóvel dobrável que eu tive foi um Sharp GX20, se não estou em erro. O único telemóvel dobrável que eu tive. Durou-me algum tempo, mas deixou de ter piada ao fim de algum tempo. A RAM é de 8 GB, tem LPDDR4, não é o mais recente, já existe o LPDDR5, é de 7 nanómetros, obviamente, o processador, e utiliza o Snapdragon 855+, portanto também não é o último, mas é um bom processador mesmo assim. Tem 256 GB e 3300 mAh de bateria, que carrega a 15 watts se for com fio e a 12 watts se for sem fio. Tem 6.7 polegadas, portanto o telemóvel em si tem 6.7 polegadas, e tem uma resolução de 21:9, ou seja, é cinemático. A proteção é de Gorilla Glass 6, como a maior parte dos telemóveis hoje em dia, sobretudo para 2020, a maior parte dos telemóveis serão ou são todos Gorilla Glass 6. O ecrã dobrável tem um pequenino screen à frente, um pequenino ecrã. Basicamente o que ele faz é mostrar as notificações e, no caso, por exemplo, de terem a câmera ativa, mostra também, faz de ecrã, basicamente. Mostra, não dá para ver muito, mas vem um excerto daquilo que estão a fotografar ou a filmar. O ecrã vem com 800 nits, HDR+. 800 nits não é mau para o telemóvel, não é o mais brilhante, não se compara ao S20, mas ainda assim é uma boa luminosidade. A câmara traseira tem 12 megapixels no grande angular, tem uma abertura de 1.8, 12 megapixels ultra wide de f2.2, com o estabilizador de imagem na câmara principal. A câmara frontal tem 10 megapixels com f2.4. No total, o telemóvel tem 183 gramas e mede 2 cm à volta disso, quase, quando está fechado. Não é muito, quando uma pessoa pensa 2 cm, mas visto que os telemóveis estão cada vez mais finos, cada vez maiores e cada vez mais finos, podem incomodar algumas pessoas, não pelo seu tamanho, porque obviamente as pessoas não vão deixar o telemóvel aberto quando o metem no bolso, mas pela sua espessura. Por isso, tenham isso em atenção no caso de os fazer diferença. A outra pequena situação já foi reportado entre a semana passada, desde que ele saiu, até esta semana. Já houve tweets de o Z Flip, ou Bloom, ou como queiram chamar, de ele se partir. Nesta foto que podem ver, o telemóvel não está bem partido, mas nota-se, está entre as 10 e as 11. Não se sabe se ele funciona ou não independentemente, mas é um bocado chato pagar 1.300, 1.400 euros por um telemóvel e que passado uma semana ele estraga-se. Que nem é culpa vossa. Bem, espero eu que não seja culpa vossa. Por isso há sempre estes pequeninos problemas. A Samsung já tentou averiguar a situação e saber exatamente o que é que estava a passar para poder eventualmente corrigir o problema nos próximos telemóveis que criar,
mas por enquanto aparenta ser um caso isolado. Veremos nas próximas semanas a ver como é que decorre a situação. Este vídeo é tudo, pessoal. Espero que tenham curtido. Se curtirem, deem like, subscrevam. Não se esqueçam do objetivo 100 subscritores. Falem aos vossos amigos e vejo-nos no próximo vídeo. Tchau!